O vizinho visitava a garota paralisada todos os dias e dormia com ela à noite. Antes de começarmos essa história emocionante, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Ative o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos e deixe seu like para apoiar nosso trabalho. O vizinho visitava a jovem paralisada todos os dias e dormia com ela à noite. Certo dia, gritos ecoaram pela casa. O senhor Miguel desceu para a cozinha e foi envolvido por um calor intenso que parecia penetrar cada célula do seu corpo. No ar, flutuava o aroma de café fresco e pão de queijo recém-assado. Era o ritual matinal que dava ao lar uma sensação de conforto. Mas, naquela manhã, tudo parecia ainda mais intenso. Dona Clara, sua fiel governanta, já trabalhava para ele há mais de 10 anos. Conhecia todas as suas preferências e hábitos, assim como as dolorosas lembranças do dia em que sua vida mudou para sempre. "Bom dia, Dona Clara", disse ele, forçando um sorriso, apesar do peso no coração. "Bom dia, Senhor Miguel. Seu café já está pronto", respondeu ela, entregando-lhe uma xícara e colocando os pães quentinhos no prato. Por um momento, as lembranças do passado inundaram sua mente. Lembrou-se de como sua esposa, Helena, os deixou de repente, abandonando com a filha, Ana. Na época, Ana tinha apenas 9 anos e foi ela quem ajudou o pai a superar a dor, enchendo a casa com risadas mesmo quando tudo parecia difícil. "Ana ainda não acordou?", perguntou ele, olhando para Dona Clara. "Ainda não, senhor, mas já deve estar descendo", respondeu ela, limpando as mãos no avental. Pouco depois, a porta da cozinha rangeu e Ana apareceu. Parecia sonolenta, os cabelos bagunçados e uma expressão de leve irritação no rosto. Depois de dar bom dia, sentou-se à mesa para o café da manhã, sem dizer uma palavra. "O que você vai fazer hoje?", perguntou Miguel, observando-a com carinho. Ana deu uma mordida no pão de queijo antes de responder. "Depois da faculdade, vou encontrar minhas amigas no shopping. Precisamos organizar os detalhes da festa de sábado", disse, antes de dar outro gole no café. "Essas festas..." Miguel revirou os olhos, tentando disfarçar a preocupação. Ele sabia que festas sempre reservavam surpresas, nem todas boas. "Pai, não se preocupe. Vamos tomar cuidado", disse Ana, com um sorriso que tentava tranquilizá-lo, mas carregava uma ponta de teimosia. Miguel suspirou e voltou a encarar sua xícara. Ele sabia que não poderia proteger a filha de tudo, mas queria, pelo menos, afastá-la do mal. Seus pensamentos se misturavam entre o passado e o futuro, até que Ana notou sua expressão séria e segurou sua mão. "Pai, vai ficar tudo bem. Eu já sou adulta", disse, tentando animá-lo. Ele assentiu, mas no fundo sentia um aperto no peito. Ana já não era mais uma criança, e embora se orgulhasse de sua independência, a preocupação nunca o abandonava. "Tudo bem", disse. "Enfim, só tenha cuidado, e lembre-se de que sempre estarei aqui, se precisar." Ana sorriu. Naquele momento, Miguel percebeu que, apesar de tudo que perdeu, ainda havia alegria em sua vida graças à filha. Ao olhar o relógio, Ana percebeu que estava atrasada. Levantou-se rapidamente da mesa, agradeceu Dona Clara pelo café da manhã e deu um beijo no rosto do pai. "Até mais, pai", gritou enquanto saía pela porta. O sol brilhava forte e o ar da manhã estava fresco. No portão, sua amiga Luísa já a esperava, encostada no carro. "E aí, dorminhoca?", brincou Luísa, enquanto Ana se sentava no banco do passageiro. "Oi, Lu. Dormi bem, mas estou exausta por causa dos exames", resmungou Ana, revirando os olhos. "Relaxa, logo isso acaba e vamos aproveitar a festa", disse Luísa, pesando no acelerador. No caminho até a faculdade, conversaram sobre a festa e os convidados. "Você viu quem confirmou presença?", perguntou Ana. "Dizem que até o Pedro vai aparecer", disse Luísa, piscando para a amiga. "Pedro? Aquele que sempre dá desculpas para faltar."
Ana arqueou a sobrancelha. Pois é. Mas, quem sabe, dessa vez ele resolve socializar. Luísa deu uma risada. Ao chegarem na faculdade, encontraram a terceira amiga, Marina, que já parecia estressada. Meninas, gritou Marina, correndo até elas. Precisamos conversar sobre os looks da festa. Ah, essa é a nossa Marina, sempre focada no essencial, brincou Luísa. O dia passou rápido entre aulas, fofocas e planos para a festa. Quando finalmente saíram, decidiram dar um pulo no shopping para escolher as roupas perfeitas. Vocês estão prontas para um dia de compras? Perguntou Marina, ajustando a bolsa. Sempre, responderam Ana e Luísa ao mesmo tempo. No shopping, experimentaram diversos vestidos, riram e se divertiram enquanto escolhiam os looks ideais. Esse aqui é perfeito para mim, exclamou Marina, segurando um vestido brilhante. Você vai arrasar, elogiou Ana. Só falta escolhermos os acessórios certos, lembrou Luísa. Depois de várias lojas, decidiram ir ao salão de beleza para fazer as unhas. Quero algo chamativo, disse Luísa, animada. Que tal esse esmalte vermelho? Sugeriu Ana. Perfeito, concordou Marina. Após um dia de compras, foram a um café para relaxar. Enquanto brindavam com sucos e milkshakes, Ana olhou para as amigas e sorriu. Independentemente de como será a festa, estou feliz por termos tido esse dia juntas, disse. Concordo. Isso aqui foi melhor do que qualquer festa. Marina ergueu o copo. Os dias passaram e o sábado finalmente chegou. Ana estava linda em seu vestido novo e pronta para se divertir. Mas, ao longo da noite, um encontro inesperado mudaria tudo. Pedro, o garoto que ela nunca imaginou se interessar por ela, começou a puxar conversa. O que começou como uma simples troca de palavras se transformou em algo mais profundo. Naquela noite, enquanto observavam as estrelas da sacada, Pedro disse: Ana, eu gosto de você há um tempo, mas nunca tive coragem de dizer. Ana ficou surpresa, mas seu coração bateu mais rápido. Eu também gosto de você, Pedro admitiu, sentindo seu rosto corar. E, naquele instante, um novo capítulo começou na vida de Ana. Depois daquela noite especial, Ana sentia que algo havia mudado dentro dela. A conexão com Pedro era diferente de tudo o que já havia experimentado. Mas, ao mesmo tempo, seu coração carregava um misto de medo e expectativa. Os dias passaram e, cada vez mais, Pedro aparecia na vida dela. Mandava mensagens, perguntava como ela estava e, em algumas noites, até mesmo aparecia na janela do seu quarto, subindo sorrateiramente pelo portão lateral da casa. Você é louco, Ana sussurrava, tentando não fazer barulho para não acordar seu pai. Eu só queria ver você, Pedro respondia, com um sorriso malicioso. E assim, as noites passaram a ser diferentes. Pedro aparecia constantemente, trazendo um lanche ou apenas passando um tempo ao lado dela, conversando sobre a vida, sonhos e planos para o futuro. Ele a fazia rir, a fazia esquecer das preocupações, acima de tudo, a fazia sentir-se viva. Porém, um dia, tudo mudou. Ana e Pedro decidiram sair para um passeio de moto. O vento batia em seus rostos e a adrenalina fazia seu coração acelerar. Era libertador. Mas, no meio do caminho, um carro desgovernado surgiu de repente. Segura firme! Pedro gritou. Ana sentiu a moto derrapar, o chão se aproximando e, então, tudo ficou escuro. Quando abriu os olhos, Ana estava em um hospital. Luzes brancas cegavam sua visão e uma dor insuportável percorria seu corpo. Tentou se mexer, mas algo estava errado. Muito errado. Seu pai, Miguel, estava ao seu lado, segurando sua mão. Seu olhar estava carregado de preocupação e tristeza. Filha, ele começou, com a voz embargada. O que aconteceu? A voz de Ana saiu fraca. Você sofreu um acidente, querida, e
Ele respirou fundo antes de dizer as palavras que mudariam sua vida para sempre. O impacto atingiu sua coluna. Os médicos fizeram o possível, mas você não pode mais andar. Ana sentiu o mundo desabar. Seu coração apertou e uma onda de desespero tomou conta dela. Não, isso não pode estar acontecendo, murmurou, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela queria correr, queria fugir, queria acordar daquele pesadelo. Mas seu corpo não respondia. Estava presa em um corpo que já não era seu. Pedro estava bem. Ele sobreviveu. Ela precisava saber. E o Pedro? Perguntou, quase sem voz. Miguel hesitou. Ele sobreviveu, mas ainda não veio te ver. Essas palavras perfuraram seu peito como uma faca. Ele não veio. Será que ele a culpava pelo que aconteceu? Será que ele simplesmente a abandonou? Os dias seguintes foram sombrios. Ana se recusava a falar, a comer, a reagir. Passava horas olhando para o teto, relembrando cada detalhe daquela noite. Sentia-se culpada, sentia-se perdida, sentia-se vazia. Dona Clara tentava animá-la, mas nada funcionava. Minha querida, você é forte. Sei que é difícil, mas não pode desistir. Mas Ana já não via mais sentido em lutar. Certa noite, quando tudo parecia perdido, um leve barulho na janela chamou sua atenção. Seu coração acelerou ao ver Pedro entrar pela janela, como fazia antes. Pedro, ela sussurrou, incapaz de conter as lágrimas. Ele se aproximou lentamente, seu rosto carregando um misto de culpa e alívio. Ana, eu sinto muito, disse ele, sua voz carregada de emoção. Ela o olhou com tristeza. Você não veio me ver. Eu achei que você tinha me abandonado. Pedro abaixou a cabeça. Eu não sabia o que dizer. Não sabia como enfrentar isso. Mas eu não te abandonei, Ana. Eu nunca abandonaria você. Ele segurou sua mão, apertando-a com carinho. Eu só precisava de um tempo para entender tudo isso. Mas agora eu sei que nada disso muda o que eu sinto por você. Ana sentiu algo dentro dela se acender. Pela primeira vez em semanas, uma centelha de esperança surgiu. Eu não sei como seguir em frente, confessou. Pedro sorriu suavemente. Então vamos descobrir juntos. E, naquela noite, Ana sentiu que talvez, apenas talvez, sua vida não estivesse completamente destruída. Os dias passaram, e Pedro visitava Ana todas as noites. Trazia lanches, filmes e conversas engraçadas. Com o tempo, Ana começou a rir novamente. Começou a sentir que ainda havia algo pelo que lutar. Certo dia, seu pai entrou no quarto e viu Pedro sentado ao lado dela, segurando sua mão. Então é você que tem ajudado minha filha a sorrir de novo? Perguntou Miguel, cruzando os braços. Pedro engoliu em seco, mas assentiu. Sim, senhor, e eu pretendo continuar fazendo isso. Miguel ficou em silêncio por um momento, depois respirou fundo. Só quero o melhor para ela. Se você realmente quer ficar ao lado da minha filha, então tem que provar que está disposto a enfrentar tudo isso com ela. Pedro olhou para Ana e sorriu. Eu estou. Eu sempre estarei. E assim, dia após dia, Ana começou a encontrar forças dentro de si. Seu pai, Dona Clara e Pedro estavam ali, apoiando-a. Ela percebeu que, embora sua vida tivesse mudado para sempre, ainda havia motivos para continuar. Um ano depois, Ana estava sentada em um parque, sentindo o sol em seu rosto. Pedro se aproximou com um sanduíche na mão e sentou-se ao lado dela. Seu favorito, disse ele, estendendo o lanche para ela. Ana sorriu. Meu favorito é você. Ela se inclinou e o beijou, sentindo que, apesar de tudo que passou, ainda era capaz de amar e ser amada. Pedro a olhou nos olhos e sorriu. Sabe, sempre sonhei em viajar o mundo. O que acha de fazermos isso juntos? Ana riu. Acho que essa será a nossa próxima aventura. E, pela primeira vez desde o acidente, ela se sentiu livre. Os meses passaram,
e a rotina de Ana começou a mudar. A cada dia, sentia-se mais forte. A fisioterapia era dolorosa, mas ela estava determinada a se recuperar. Pedro continuava ao seu lado, incentivando-a a cada novo progresso. Seu pai, Miguel, embora ainda preocupado, começou a ver esperança nos olhos da filha novamente. Certo dia, enquanto Ana estava no centro de reabilitação, um médico se aproximou dela com um olhar confiante. Ana, temos um novo tratamento que pode ajudar na sua recuperação, mas exigirá muito esforço e dedicação. Ana olhou para Pedro, que segurou sua mão e sorriu. Você consegue, disse ele. Eu sei que consegue. Ela respirou fundo e assentiu. Quero tentar. A partir daquele momento, sua rotina se intensificou. Os treinos eram exaustivos, mas a ideia de voltar a andar lhe dava forças. Cada pequeno progresso era uma vitória. Você está indo muito bem, disse Pedro, segurando sua cintura enquanto ela tentava ficar de pé sozinha. Ana riu, sentindo o suor escorrer por sua testa. Não sei como você aguenta ficar aqui todos os dias comigo. Pedro sorriu e passou a mão nos cabelos dela, afastando uma mecha solta. Porque eu acredito em você. Os olhos de Ana se encheram de emoção. Obrigada por nunca desistir de mim. Ele segurou seu rosto delicadamente. Eu nunca desistiria de você, Ana. O tempo passou e o grande dia finalmente chegou. Era sua última sessão de fisioterapia antes do teste final. Ana estava sentada em sua cadeira de rodas, sentindo o coração bater forte. Está pronta? Perguntou a fisioterapeuta. Ana respirou fundo e olhou para Pedro, que a encarava com um olhar cheio de orgulho. Sim, respondeu ela. Com esforço, ela colocou as mãos nos apoios. Lentamente, ergueu-se. Suas pernas tremeram, mas ela não desistiu. Sentiu o peso do corpo sobre os pés. Com um pequeno passo, moveu-se para frente. Um segundo passo, depois outro. Lágrimas escorreram por seu rosto. Ela estava andando. Eu estou andando, exclamou, emocionada. Pedro correu até ela, segurando-a pelos braços. Você conseguiu, disse ele, sorrindo com orgulho. Miguel, que observava de longe, levou as mãos ao rosto, incapaz de conter a emoção. Sua filha estava voltando a ser quem sempre foi. Meses depois, Ana e Pedro estavam prontos para realizar seu sonho, viajar juntos. Para onde vamos primeiro? Perguntou Ana, colocando a mochila nas costas. Pedro sorriu e segurou sua mão. O que acha de ver o mar? Ana fechou os olhos por um instante, sentindo a brisa suave da manhã. Eu adoraria. E assim, embarcaram na nova aventura de suas vidas, prontos para descobrir o mundo juntos. Ana sabia que ainda teria desafios pela frente, mas com Pedro ao seu lado, sentia que poderia enfrentar qualquer coisa. O importante não era apenas voltar a andar. O importante era aprender a viver novamente. E, naquele momento, enquanto sentia o vento bagunçar seus cabelos, ela soube que estava exatamente onde deveria estar. O avião pousou suavemente na pista e Ana sentiu um frio na barriga. Ela e Pedro haviam planejado aquela viagem por tanto tempo e agora finalmente estavam ali. O destino, um paraíso litorâneo, onde poderiam aproveitar dias de sol, mar e novas aventuras. Assim que saíram do aeroporto, sentiram a brisa quente e o cheiro do oceano no ar. Ana fechou os olhos por um instante, deixando aquela sensação tomar conta dela. Por tanto tempo, duvidou que sentiria algo assim de novo. Pedro pegou sua mão e sorriu. Está pronta para um novo começo? Perguntou ele, entrelaçando os dedos nos dela. Ela olhou nos olhos dele e sorriu de volta. Com você ao meu lado, estou pronta para qualquer coisa. Os dias na praia foram mágicos. Ana caminhava devagar pela areia, sentindo os grãos quentes sob os pés, algo que um dia achou que nunca mais experimentaria. Pedro sempre estava por perto, segurando sua mão ou simplesmente garantindo que ela estava bem. Mas, mais do que isso, ele a fazia sentir-se livre.
Nunca imaginei que um dia estaria aqui de novo, andando pela praia, disse ela, observando as ondas quebrando à sua frente. Pedro passou um braço ao redor dela. Nunca duvidei de você, Ana. Desde o começo, soube que você era forte o suficiente para voltar a viver. Ela se encostou nele, deixando-se levar pela tranquilidade do momento. Mas, no fundo, sabia que ainda tinha o último passo a dar. Na última noite da viagem, Ana decidiu que era hora de encarar um medo que ainda a assombrava. Quero andar de moto de novo, disse ela, surpreendendo Pedro. Ele piscou, pegando-a de surpresa. Tem certeza? Ela respirou fundo. Sim, eu preciso disso. Preciso provar para mim mesma que não sou prisioneira do meu passado. Pedro não discutiu. Em vez disso, pegou o capacete e entregou a ela. Então vamos. Ana subiu na garupa da moto. Seu coração batia acelerado, mas, desta vez, não era por medo, era por empolgação. Pedro acelerou, e o vento bateu em seu rosto. A estrada iluminada pela lua parecia infinita, e pela primeira vez em muito tempo, Ana sentiu que não havia mais barreiras à sua frente. Ela abriu os braços e gritou: Eu estou viva. Pedro riu. Sim, você está. E, naquele instante, Ana soube que sua história não era sobre um acidente ou uma tragédia. Era sobre superação, amor e o desejo de seguir em frente. O passado sempre estaria lá, mas não a definiria mais. Agora, ela era livre. Um novo capítulo. O vento batia no rosto de Ana enquanto a moto deslizava suavemente pela estrada iluminada pela lua. Ela sentia o coração disparado, mas não por medo. Era a adrenalina de estar viva, de sentir a liberdade de novo. Quando a viagem terminou, Pedro estacionou a moto e virou-se para ela. E então? Perguntou ele, tirando o capacete e exibindo aquele sorriso que sempre a fazia sentir-se segura. Ana respirou fundo, sentindo a excitação pulsar em seu corpo. Por tanto tempo, associou aquela sensação ao acidente, ao trauma. Mas agora, havia algo diferente, esperança. Eu me senti incrível, respondeu, sorrindo para ele. Pedro pegou sua mão e a apertou levemente. Isso porque você sempre foi incrível. Ela corou, desviando o olhar para o horizonte, onde o mar se estendia sob a luz do luar. O que vem agora? Perguntou Pedro. Ana suspirou. Agora que havia provado para si mesma que podia superar qualquer coisa, sentia que precisava de mais. Mais aventuras, mais desafios, mais da vida que quase perderá. Quero fazer algo significativo, disse ela. Algo que realmente importe. Pedro sorriu, entendendo exatamente o que ela queria dizer. Então vamos fazer isso juntos. Construindo um novo caminho depois da viagem, Ana voltou para casa cheia de energia e novas ideias. Ela decidiu que queria usar sua experiência para ajudar outras pessoas que passaram por situações parecidas. Criou um blog, onde começou a compartilhar sua história, desde o acidente até sua recuperação. Aos poucos, sua história começou a alcançar pessoas de todos os lugares. Mensagens começaram a chegar. Ana, sua história me inspirou. Eu também sofri um acidente e achei que minha vida tinha acabado. Mas agora vejo que há esperança. Obrigado por compartilhar sua experiência. Eu precisava ouvir isso. Cada comentário era uma prova de que ela estava no caminho certo. Pedro, sempre ao seu lado, incentivava-a a ir além. Você já pensou em dar palestras? Perguntou ele, uma noite, enquanto jantavam juntos. Ana hesitou. Você acha que alguém se interessaria? Pedro riu. Olha o quanto você já ajudou só escrevendo. Imagine falando com essas pessoas cara a cara. A ideia começou a crescer dentro dela. E, no mês seguinte, Ana estava em seu primeiro evento, contando sua história para uma plateia cheia de pessoas que buscavam inspiração. Superando novos obstáculos, mas a vida nunca é uma linha reta, e Ana logo percebeu que seguir em frente não significava não ter desafios. Em uma tarde comum, durante uma sessão de fisioterapia, sentiu uma dor aguda na perna.
O médico a examinou e explicou que algumas sequelas ainda estariam presentes por muito tempo. Isso quer dizer que nunca vou me recuperar totalmente? Perguntou ela, frustrada. O médico sorriu gentilmente. Significa que você precisa aprender a respeitar seus limites. Mas isso não te impede de viver plenamente. Ana saiu do consultório pensativa. No passado, teria visto isso como uma derrota. Mas agora, sabia que cada pequeno passo era uma vitória. Pedro a encontrou do lado de fora, segurando um milkshake de chocolate. Eu sabia que você ia precisar de algo doce, brincou, entregando o copo a ela. Ana sorriu, pegando o milkshake. Você me conhece bem demais. Ele se sentou ao lado dela, observando seu olhar pensativo. O que foi? Ela suspirou. O médico disse que eu sempre terei algumas limitações. Pedro franziu a testa. E daí? Você já provou que pode superar qualquer coisa. Ana o olhou e sorriu. Ele tinha razão. O que importava não eram as limitações, mas sim o que ela faria com as oportunidades que tinha. Você está certo. Ainda tenho muita coisa para viver. O futuro em suas mãos. Os meses passaram e Ana continuou sua jornada. Seus textos e palestras ajudavam cada vez mais pessoas, e sua história se tornava um símbolo de superação. Ela e Pedro viajaram juntos, exploraram novos lugares e criaram memórias inesquecíveis. E então, um dia, Pedro a levou para um piquenique à beira do lago, o mesmo onde tiveram seu primeiro encontro depois do acidente. Você lembra desse lugar? Perguntou ele. Ana sorriu. Claro que sim. Foi aqui que percebi que minha vida ainda valia a pena. Pedro se ajoelhou diante dela e pegou uma pequena caixa do bolso. Então acho que esse é o lugar perfeito para perguntar. Ele abriu a caixinha, revelando um anel brilhante. Ana, quer passar o resto da sua vida comigo? Os olhos dela se encheram de lágrimas. Tudo o que passaram juntos, todas as dificuldades e vitórias, trouxeram-nos até aquele momento. Sim, ela respondeu, rindo e chorando ao mesmo tempo. Pedro colocou o anel em seu dedo e a beijou, selando uma promessa de um futuro cheio de amor e novas aventuras. A vida não era perfeita, mas era real. E, para Ana, isso era o suficiente. Um novo começo. O sol brilhava suavemente na sacada onde Ana estava sentada, observando a paisagem à sua frente. Era o primeiro dia do resto de sua vida, uma vida que ela própria reconstruiu depois de tanto sofrimento, dor e superação. Ela ainda se lembrava de todas as batalhas que enfrentou, das noites em que pensou em desistir, mas também das mãos que a seguraram, das palavras que a motivaram e do amor que a sustentou. Ao seu lado, Pedro descansava com um sorriso tranquilo, como se estivesse sonhando com tudo que ainda viveriam juntos. Eles estavam prestes a embarcar em uma nova aventura, uma vida compartilhada, um casamento cheio de desafios, mas também de sonhos e promessas. No que está pensando? Pedro perguntou, espreguiçando-se e bocejando. Ana sorriu, desviando o olhar para ele. Que há pouco tempo eu não conseguia imaginar esse momento. E agora ele está aqui. Pedro se aproximou e segurou sua mão. Você merece tudo isso, Ana. Merece viver sem medo, merece ser feliz. Ela olhou para o anel de noivado em seu dedo e respirou fundo. Acho que finalmente entendi que a felicidade não é algo que a gente espera encontrar, é algo que a gente constrói. Pedro assentiu. E é isso que estamos fazendo. O casamento dos sonhos, a cerimônia aconteceu meses depois, em um jardim cercado por árvores floridas, o lugar perfeito para marcar o início de uma nova fase. Amigos e familiares se reuniram, e o sorriso de Ana brilhava mais do que qualquer outra coisa naquele dia. Seu pai, Miguel, a acompanhou até o altar com lágrimas nos olhos. Estou tão orgulhoso de você, sussurrou ele. Ana segurou forte a mão do pai. Obrigada por nunca ter desistido de mim. Quando encontrou Pedro no altar, sentiu o coração acelerar. Ele estava ali, como sempre esteve, pronto para enfrentar qualquer coisa ao seu lado. As promessas trocadas foram cheias de emoção. Desde o primeiro dia,
Eu soube que queria estar ao seu lado, disse Pedro, olhando nos olhos dela. Você é a mulher mais forte e incrível que eu já conheci, e eu prometo estar aqui, hoje e sempre. Ana sentiu as lágrimas caírem, mas dessa vez eram de alegria. Eu renasci ao seu lado, Pedro. Obrigada por nunca soltar minha mão. E com um beijo apaixonado, começaram oficialmente sua jornada como marido e mulher. Construindo um futuro, os anos seguintes foram cheios de conquistas. Ana se tornou uma palestrante renomada, viajando pelo país para contar sua história e inspirar outras pessoas que passaram por desafios parecidos. Criou um projeto social para ajudar pessoas com dificuldades motoras a encontrarem suporte emocional e reabilitação adequada. Pedro, que sempre sonhou em trabalhar com algo significativo, decidiu abrir uma oficina especializada em adaptação de veículos para pessoas com deficiência, garantindo mais acessibilidade para aqueles que, como Ana, precisavam se reinventar. Juntos, encontraram propósito e felicidade em ajudar os outros. Um dia, durante uma palestra, uma jovem se aproximou de Ana. Eu sofri um acidente há 1 ano e achei que minha vida tinha acabado, diz, com lágrimas nos olhos. Mas a sua história me mostrou que ainda há muito pelo que viver. Ana segurou a mão da jovem e sorriu. Sempre há um novo começo, mesmo quando tudo parece perdido. Você não está sozinha. A maior aventura de todos os anos passaram, e um novo desafio surgiu, a maternidade. Quando Ana descobriu que estava grávida, sentiu um misto de medo e felicidade. Eu nem sei por onde começar, disse a Pedro, segurando o teste de gravidez com as mãos trêmulas. Ele riu e a abraçou forte. Então começamos juntos, como sempre fizemos. A gravidez não foi fácil, mas cada pequeno momento fez tudo valer a pena. Quando sua filha, Laura, nasceu, Ana soube que sua jornada estava apenas começando. Ao segurar o bebê nos braços, sentiu o coração se encher de uma nova emoção, mais forte do que qualquer coisa que já experimentara. Bem-vinda ao mundo, minha pequena, sussurrou. Pedro se aproximou e beijou a testa das duas. Nosso maior presente. O legado de Ana anos depois. Ana se viu sentada em sua varanda, observando Laura correr pelo quintal. Ao seu lado, Pedro tomou um gole de café e sorriu. No que está pensando? Ele perguntou. Ana suspirou, sentindo a brisa suave tocar seu rosto. No quanto a vida é imprevisível. Eu achei que tinha perdido tudo, mas, na verdade, eu só estava começando. Pedro entrelaçou os dedos nos dela. E ainda temos muitas aventuras pela frente. Ela sorriu, sentindo um calor reconfortante no peito. Sim, temos. E com isso, Ana soube que seu passado não a definia. O que a definia era a maneira como escolheu seguir em frente, sempre com coragem, amor e a certeza de que a vida sempre reserva novos começos.